Olá galera, vamos nessa videoaula aqui estudar os conceitos, e ideias intuitivas sobre limite no infinito. O que significa isso? Que tipo de estudo, que tipo de cálculo que nós vamos fazer aqui nessa sessão? Na verdade nós vamos calcular o limite, ou vamos estudar o comportamento da função quando o x tende a mais ou menos infinito. Então eu vou pensar no x crescendo ou decrescendo infinitamente e ver o que acontece. Aí, como um dos exemplos clássicos, a gente pega a função 1 sobre x. Então, olhando para o gráfico, que já é conhecido, nós já vimos em outros exemplos, aqui está o gráfico da função 1 sobre x. E aí, quando eu penso no x crescendo, tendendo a mais infinito, o que eu estou pensando? Eu vou pensar em aumentando os valores de x, Então, eu posso pensar aqui 2, 4, 6, 10, 1000, 1.000.000, 1 bilhão e assim por diante, E aí, quando eu faço o x crescer, o que está acontecendo com essa função? Então, imagina que eu tenho um pontinho aqui com coordenadas x e y, onde o y é a imagem de x, Imagina que eu faço o x crescer, Eu vou aumentando a coordenada x desse pontinho. Esse pontinho vai percorrendo essa curva, Esse gráfico da função. Se vocês notarem, o gráfico dessa função vai se aproximando do eixo x. Mas o que significa essa aproximação ao eixo x? Significa que as imagens dos pontinhos, conforme eu vou andando com eles, está tendendo a zero. Está diminuindo e se aproximando de zero. Nota que aqui, esse gráfico nunca vai encostar no eixo x, mas vai chegar tão perto quanto eu queira, tá? Então as imagens desses pontos, os valores y, vão chegar tão próximos de zero quanto eu queira. Isso significa o quê? Que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é zero, tá? Por outro lado, se eu estudar o comportamento dessa função quando x tende a menos infinito, a ideia é a mesma, mas como o x aqui vai assumir valores negativos, então eu vou ter 1 dividido por número negativo, o resultado vai ser negativo. Por isso que a curva do lado esquerdo aqui do eixo y, a curva do lado esquerdo aqui do eixo y, a esquerda do zero, no eixo x, por isso que essa curva está para baixo do eixo x. Porque todos os valores aqui, quando x é menor que zero, todos os valores da função vão ser negativos, tá? Mas enfim, o que acontece? Então a ideia é parecida com o estudo quando o x está tendendo a mais infinito. Só que agora eu estou pensando o x tendendo a menos infinito. Então eu vou começar lá, menos 8, menos 10, menos 1000, menos 1 bilhão e assim sucessivamente, tá? Os valores vão ser todos negativos e vão estar se aproximando de zero também, tá? Então se eu pegar um pontinho aqui sobre a curva aqui, do lado esquerdo do eixo y, e fizer a coordenada x dele andar para a esquerda, ou seja, diminuindo, e se afastando do zero, só que negativamente, eu vou estar fazendo o x tender a menos infinito, e os pontinhos aqui sobre a curva vão ter as suas coordenadas y se aproximando de zero, tá bom? Isso dá para ver pelo gráfico. Vamos pensar em tabela agora, Vamos fazer essa mesma análise na tabela. É sempre bom a gente, nesses casos é bom a gente ir chutando alguns valores, de acordo com o que o x está tendendo, para depois isso nos dá ideia intuitiva, tá? Então isso aí nos auxilia bastante. Deixa eu fazer igual eu fiz em outros exemplos ali. Deixa eu colocar aqui para não ficar uma coisa solta. Equação. Vou colocar aqui, ó, x tendendo, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, mais infinito. Isso. Deixa eu só dar uma só para ficar na mesma linha ali, beleza. Então olha só, quando o x tende a mais infinito, o que eu posso pensar? Eu gosto de pegar potências de 10 para dar ideia e porque é mais fácil fazer as contas, Então tem aqui, ó, 1, 10, 100, então estou fazendo o x crescer, tá? Infinitamente, isso aqui vai crescendo infinitamente. O que está acontecendo com as imagens de cada x desse aqui? Bem, quando o x é 1, 1 sobre 1 é 1. Quando o x é 10, eu vou ter 1 décimo, 0,1. Quando o x é 100, 1 centésimo, 0,001.
E eu vou continuando assim sucessivamente, até chegar aqui 1 sobre 100.000, que vai dar 0,00001. Então vocês veem que os valores das imagens vão ir diminuindo. E vão ir diminuindo sucessivamente, sempre diminuindo, vai decrescendo, só que ela nunca vai chegar no zero. Está se aproximando do zero, mas nunca vai chegar no zero. Então a gente fala que o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é zero, tá? Por outro lado aqui, eu pegando aqui agora, vou inserir uma equação aqui, rapidinho. Então quando eu pegar aqui agora, vamos lá, x tendendo a menos infinito, como é que eu posso pensar nisso? Potências de 10, só que do lado negativo, né? Menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000, menos 100.000. Os resultados, tá? As imagens vão ser negativas também, porque é 1 sobre x. Então, vou ter sempre um valor positivo dividido por um valor negativo nesse caso. Aí vai dar menos 1, menos 0,1, menos 0,01. Vocês vão vendo que esses valores aqui vão se aproximando de zero pelo lado negativo, mas estão se aproximando de zero. É a mesma análise que eu fiz para o lado de cá, vale para cá. Então, quando o x tende a menos infinito, a função 1 sobre x também tende a zero, tá? Então, o limite, tanto quando o x tende a mais infinito, quando o x tende a menos infinito, da função 1 sobre x é zero. E aí eu trabalho esse conceito olhando para o gráfico e olhando para a tabela também, tá, galera? A tabela nos auxilia muito bem nos estudos, nesse tipo de estudo, quando o x tende a infinito, tá? Agora toma cuidado o seguinte, se em vez de ser 1 sobre x, fosse 1 sobre x ao quadrado, tá? Essas imagens seriam positivas, mas também tenderia a zero, tá? Mas só as imagens aqui seriam positivas. Então tomar cuidado caso a caso e sempre tenta fazer uma tabelinha, tudo bem? Pode ter uma função que vocês não saibam fazer o gráfico, nem conheçam o gráfico, usa a tabela, quando o x estiver tendendo a mais ou menos infinito, tá? Só para vocês terem noção do que está acontecendo. Nota, o que vale ali para 1 sobre x, vale para qualquer constante c sobre x. Só tem que tomar cuidado que o sinal do meu número real c, se ele for negativo, ele vai alterar só os valores aqui das imagens, tá? Então aqui, ó, em símbolo, tá? Nós temos, ó, limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a zero, e limite de f de x quando x tende a menos infinito também é zero, tudo bem? Vamos aproveitar aqui, já vamos fazer uns exemplos. Tem um exemplo 7 aqui que generaliza pra gente, né? Então, ó, eu quero calcular o limite de c sobre x quando x tende a infinito, tá? Aí aqui, independente, o c aqui diferente de zero, então eu teria que colocar essa condição aqui, tudo bem? Apesar que se você for zero, zero sobre qualquer coisa é diferente de zero. E quando eu penso x tendendo a mais infinito, eu estou pensando x muito grande e crescendo cada vez mais. Então tenho certeza, eu posso assumir que o x é diferente de zero, que ele é muito grande. Então zero dividido por qualquer coisa é zero, tá? Então o limite já seria zero. Aqui nós temos, né, que esse limite de c sobre x quando x tende a mais infinito é zero. Tanto faz o c ser negativo ou positivo. Aqui eu estou colocando de uma forma geral aqui embaixo em azul, tá? Porque tudo bem, o c pode ser negativo. O que vai diferenciar é só se o x, se a função está vindo por baixo do eixo x ou por cima do eixo x, tá? É igual a função do exemplo lá, 1 sobre x. Do lado esquerdo, quando x tende a menos infinito, ela vai se aproximar do zero, só que por baixo do eixo x. Do lado direito, ela vai se aproximar do zero, quando x tende a mais infinito, ela vai se aproximar do zero, só que por cima, tá bom? Então aqui eu dou uma generalizada para já facilitar, tá? Então de forma geral, se g de x tende a mais infinito e f de x tende a c, isso pode acontecer, pode ter algum caso particular desse, e o x tendendo a mais ou menos infinito, ou x tendendo a então o limite, né, de f de x sobre g de x, ó, f de x vai ser um valor c, e tanto faz se esse c é mais ou menos infinito,
minha g de x vai ser vai tender a mais infinito, tá bom? Então eu vou ter f de x sobre g de x igual a zero, tá bom? Porque esse número, você pode fixar um número ali, 1000. Como o x vai crescer tanto, esse 1000 vai ficar insignificante, perto de 1 bilhão, 1 trilhão, e conforme eu vou crescendo esse número, tanto quanto eu queira, tá? Então vocês vão vendo que eu vou repartir o 10 em mais, no caso que eu falei 1000, né? Se você for 1000, eu vou pegar o c e vou estar repartindo ele cada vez em mais partes, esse número, né? Dividindo ele em cada vez mais partes, então o resultado vai ficando cada vez menor, tá? Se eu pensar em divisão mesmo, da forma mais ali bruta, tá? Aqui, na verdade, o g de x aqui embaixo, ele pode tender a mais ou menos infinito. Eu vou até mudar isso aqui, vou colocar aqui, ó, mais ou menos infinito, tá? Então, se a minha função aqui do denominador tender a mais ou menos infinito e f de x tender a um valor numérico, então isso aqui vai para zero, tudo bem? Eu vou colocar aqui o c diferente de zero, tá? Aqui depois eu corrijo na apostila também, eu vou colocar um c diferente de zero aqui também, tá? Vamos para o limite aqui da letra B. Eu tenho 1 sobre x mais 1. Olha só, a ideia aqui não é difícil, não tem nem muito cálculo nesses casos, tá? Nesses primeiros casos. 1 sobre x, quando x tende mais infinito, a gente já viu que é zero. Então, aqui, ó, calculei o limite da primeira parcela, 1 sobre x é zero, mais o limite da segunda parcela, tá? O limite da constante é sempre a constante, independentemente para onde que o x vai tender. Aí vai ficar 0 mais 1 igual a 1. Então, nota que aqui eu passei o limite. Deixa eu colocar um parênteses aqui. Estou calculando o limite dessa expressão toda aqui, tá? Para esse parênteses crescer. Não cresceu. Deixa assim por enquanto. Então, olha só. Eu estou calculando o limite de 1 sobre x mais 1. Tá? Então, quando eu passo o limite, lembrando que o limite da soma é a soma dos limites, então eu posso calcular separado parcela a parcela. Então, 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, isso aqui tende a zero, beleza, o resultado disso, mais o limite de 1 é 1, então 0 mais 1, 1, tá? Agora, a letra C, vamos dar uma olhada na letra C. A letra C é o que eu chamei na apostila aí, quem é meu aluno, quem tem minha apostila, eu chamei de fator comum não convencional. Eu dei esse nome para esse método, tá? Eu nunca escutei falar esse nome. Se alguém mais chama, eu não sei, tá? Eu tenho aqui, ó, limite de x ao quadrado menos x mais 3 sobre x ao quadrado menos 7x mais x. Aqui a gente tem alguns probleminhas, eu coloquei como uma observação no final do exemplo, e eu vou usar ela aqui já, tá? Já de uma vez, e já vou explicar. Quando eu tenho um polinômio, então tem aqui um polinômio de grau 2, que é uma função quadrática, aqui embaixo também um polinômio de grau 2. O que determina, tá, o limite de um polinômio desse, quando o x tende a mais ou menos infinito, é a parcela, tá, onde está o maior expoente de x. Então aqui no caso x ao quadrado, tanto no numerador quanto no denominador, tá? Então eu tenho um resultado desse, que quem manda na verdade no comportamento de um polinômio, quando o x cresce ou decresce infinitamente, quando o x vai para o mais infinito ou para o menos infinito, é a parcela onde está o coeficiente dominante, né? Que na verdade é a parcela onde está o x com o maior expoente, aí, a variável com o maior expoente. Então olha só, x ao quadrado aqui está me dizendo que esse polinômio aqui vai para o mais infinito, tá? Embaixo também o x ao quadrado aqui, quando o x tende a mais infinito, se eu fizer o x crescer 10, 100, 1000, isso elevado ao quadrado vai crescer mais ainda, né? Então nota que os dois polinômios vão para o mais infinito. Só que mais infinito dividido por mais infinito, isso aqui é um abuso de linguagem, tá, gente? Só para vocês entenderem.
Isso é uma indeterminação. Eu não sei para onde isso vai. Isso pode ir para qualquer coisa, tá? Pode ir para o número, pode ir para mais infinito, pode ir para o zero. A gente vai ver caso a caso aqui. Então, como dar uma indeterminação, nós vamos ter que resolver isso aqui, né? Tirar algum problema. Aí, quem é meu aluno, tem na apostila lá na parte de revisão, eu coloco uma seção que é fazer esse tipo de fatoração, tá? Eu pego o termo aqui, a parcela onde está o x de maior grau, e boto esse x de maior expoente, essa potência do x de maior expoente, em evidência, tá? Então eu boto o x de maior expoente em evidência em cima, olho para baixo, boto o x de maior expoente em evidência embaixo também, tá? Aqui, por coincidência, x ao quadrado nos dois, tá? Mas não necessariamente será. Aqui eu chamo de fator comum não convencional. Revisão, porque está lá na parte de revisão da apostila. Para quem é meu aluno, né? Então, olha só. Quando eu coloco x ao quadrado de evidência, então x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Menos x dividido por x ao quadrado vai dar menos 1 sobre x. Nota que aqui, ó, vai crescendo os expoentes no denominador, tá? Mais 3 sobre x ao quadrado. Nota que se eu aplicar distributivo aqui, volta nessa expressão aqui, tem que voltar, né? Mesma coisa embaixo, x ao quadrado de evidência vai ficar x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1, menos 7x dividido por x ao quadrado, menos 7 sobre x, e mais 1 dividido por x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado. Aí isso aqui, aí antes de já passar o limite e calcular, o que eu vou fazer? X ao quadrado dividido por x ao quadrado, como o x tende a mais infinito, eu estou pegando x, uma ordem de grandeza ali muito grande, né? Estou pegando valores grandes, eu sei que ele não é zero, então eu posso dividir aqui tranquilamente, e x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1, né? Eles se anulam aí. Então sobrou o que para mim? Limite x tendendo a mais infinito de 1 menos 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Sobre 1 menos 7 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Agora eu vou passar o limite, tá bom? Quando eu passar o limite, essa parcela aqui mais 3 sobre x ao quadrado, vamos olhar aqui de trás para frente, vai dar 0. Então aqui, ó, mais 0. Essa parcela aqui menos 1 sobre x também vai dar 0, que a gente já viu, né? Que 1 sobre x quando x tende a mais infinito é 0. 3 sobre x ao quadrado quando x tende a mais infinito também dá 0. Sobrou 1 aqui para mim. Embaixo, mesma coisa. Essa parcela 1 sobre x ao quadrado dá 0. Essa parcela central aqui, menos 7 sobre x ao quadrado, também dá menos 0. E sobra para mim aqui o 1. Aí, quando eu resolver as duas expressões, do numerador e denominador, eu vou ficar com 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, nota que eu tinha mais infinito dividido por mais infinito. E, na verdade, o resultado desse limite é o número 1. Tá? Então, vamos continuar os estudos. Letra D. A mesma coisa, tá, galera? Ó, quando eu penso menos x elevado a 5, quando x tende a menos infinito, né, isso aqui vai crescer, vai decrescer muito, porque imagina, eu pego menos 2 elevado a 5, menos 3 elevado a 5, isso aqui vai decrescer muito, né, negativamente, então vai para o menos infinito. Só como aqui está multiplicando, está sendo multiplicado por menos 1 aqui na frente do x, esses números negativos vão virar todos positivos e vão ser mandados lá para cima do eixo x. Por isso que a indeterminação aqui deu mais infinito sobre mais infinito, porque se eu tenho x à sexta, e aí eu pego valores negativos, menos 2, menos 4, menos 10, menos 100, menos 1000, e isso eu elevo a sexta, primeiro, como o expoente aí da potência é par, então o resultado vai ser sempre positivo e vai crescendo infinitamente. Então vai ser mais infinito também, tá? Então aqui vai mais infinito sobre mais infinito, é uma indeterminação. De novo, esse mais infinito sobre mais infinito é apenas uma figura aqui de linguagem só para poder ter um entendimento, né? Mas esse símbolo não é legal de usar assim. Aí o que acontece então? Eu vou usar aquele mesmo método, tá? Então nota que eu uso esse método sempre que o x está tendendo a mais ou menos infinito. Esse método só serve em geral, né? Só serve nesses casos, tá, gente? Quando o x está tendendo a mais ou menos infinito, tá?
Eu não, pelo menos de cabeça que eu não lembro de outro caso que eu use esse método assim. Pode até ser que tenha algum exercício, né? Porque cálculos são muitos exercícios. Aí depende da criatividade de cada um. Mas a princípio, onde é mais usado esse método que eu estou fazendo aqui, é quando x tende a mais ou menos infinito. E aqui de novo, ó, qual que é a maior potência de x aqui? X elevado a 5 no numerador. Então vem e bota o x elevado a 5 em evidência. E aí eu vou, menos x elevado a 5 dividido por x elevado a 5 menos 1. Menos 6x ao cubo dividido por x elevado a 5 vai dar 6 sobre x ao quadrado. Mais 2x ao quadrado dividido por x elevado a 5 vai dar 2 sobre x ao cubo. E menos 14 dividido por x a quinta está aqui, ó. Né? 14 sobre x aqui. E embaixo a mesma coisa, o mesmo método, né? Ideia análoga, só que aqui a maior potência de x, né? A potência de x que tem o maior expoente, melhor dizendo, é x elevado a 6. Então eu boto o x elevado a 6 evidência, que vai ficar 1. Aí 3x ao cubo dividido por x elevado a 6 vai dar 3x ao cubo, sobre x ao cubo. Mais 3x ao quadrado dividido por x à sexta vai dar 3 sobre x à quarta. Menos, aqui menos x dividido por x à sexta vai dar menos 1 sobre x à quinta. E menos 12 dividido por x à sexta. Eu vou deixar indicado porque não tem simplificação. Tá? Nota que aqui eu poderia colocar assim, ó, só para vocês terem uma ideia. Aqui na segunda parcela, só para vocês verem o que está acontecendo, que eu nem sei se todo mundo estudou lá essa revisão. Aqui eu teria, por exemplo, na segunda parcela, 3x ao cubo dividido por x elevado à sexta. Só que divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Quando eu fizer x à terceira dividido por x à sexta, vou repetir a base x e vou subtrair os expoentes. 3 menos 6 é menos 3. Então ficaria aqui para mim x elevado a menos 3. Só que isso é a mesma coisa que 1 sobre x ao cubo. Então por isso que eu posso sumir com x aqui e colocar ele embaixo. Porque isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 3. Tá bom? Aí vezes 3 aparece o 3 em cima. E mesma coisa para os outros, tá? Ou então vocês pensam em simplificação, né? De novo, vamos voltar aqui de novo. Vamos fazer aqui, por exemplo, de outro método. Assim que meu computador responder aqui, vamos tentar fazer aqui de outro método, ó. X elevado a 3. Vamos voltar aqui de outra forma para vocês pensarem. E aqui, x elevado a 6. Então vocês pensam comigo o seguinte, aqui vocês têm uma divisão x elevado a 3. Então vocês têm x vezes x vezes x. 3 vezes nesse fator x aparecendo. E embaixo você tem x vezes x vezes x vezes x vezes x vezes x. 6 vezes o fator x aparecendo. Se vocês cancelarem um por um, pegar um de cima e cancelar com um de baixo, pega o próximo e cancela. Vai sobrar o que? Vai sobrar x elevado a 3 embaixo, porque vai sobrar x vezes x vezes x embaixo. Em cima, todos os x vão ser cancelados. Sobra só o 3. Embaixo dos 6x que apareciam nos fatores, 6 fatores x, vão sobrar 3 fatores x. Tá? Então tem várias formas de pensar aí. Quem domina a potência faz direto de cabeça, né? Provavelmente. Então vamos passar para o próximo passo. Cheguei aqui, o que eu tenho que fazer? Vou simplificar o x à quinta com x à sexta. Tá? Quando eu simplificar, vai sobrar um x aqui embaixo. Porque aqui, ó, de novo, x à sexta eu escrevi x vezes x vezes x vezes x, 6 fatores x, tá? Em cima eu tenho 5 fatores x. Quando eu cancelar um por um, na correspondência, um por um ali, o que acontece? Os 5 fatores x que estão no numerador vão ser cancelados, né? Vão ser anulados. E embaixo eu tenho 6 fatores, 5 vão ser anulados, vai sobrar um x embaixo, tá? Ou pensa, repete a base, subtrai os expoentes. 5 menos 6 dá menos 1. X elevado a menos 1. Eu não quero carregar esse símbolo de x elevado a menos 1, então eu escrevo 1 sobre x, é a mesma coisa. Tá? Então cancelei, fiz a simplificação aqui, sobrou isso para mim. Aí agora, nota o seguinte, quando eu passar o limite, eu vou ter um menos 1 aqui.
esse menos 6 sobre x ao quadrado vai para zero, o mais 2 sobre x ao cubo vai para zero, e o menos 14 sobre x à quinta vai para zero, porque o x tende a menos infinito. E embaixo, 3 sobre x ao cubo, zero, 3 sobre x à quarta vai para zero, menos 1 sobre x à quinta vai para zero, e menos 2 sobre x à sexta vai para zero. Nota que sempre vai sobrar os primeiros termos aqui, menos 1, que eu repeti aqui, e embaixo vai ficar o seguinte, vai ficar 1 vezes o x, só que o x tende a menos infinito. Tá? Então eu escrevi até aqui, abuso de linguagem, para um melhor entendimento. Tá? Vocês não vão escrever menos 1 sobre menos infinito. Eu quero que vocês pensem nisso. Tá? Então o x está tendendo a menos infinito e em cima tem uma constante c. Então o resultado só pode ser zero. Tudo bem? Vamos para a última agora, que é a introdução para a próxima seção aí. Tá? Nota que agora eu tenho a maior potência de x, né? Tá em cima, que é x ao cubo. Embaixo a maior potência a potência de maior expoente com x na base, né? É 2. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. De novo, se eu substituir, em cima dá menos infinito, porque quando eu for aumentando o x aqui, x ao cubo vai crescer muito. Multiplicado pelo número menos 2, isso essa distância, né, das imagens para o zero vai acontecer só que para o lado negativo. Então vai decrescendo até o menos infinito. E embaixo, por sua vez, vai para o mais infinito, porque eu tenho aqui o x ao quadrado, né? Então conforme eu vou aumentando o x ao quadrado vai aumentando e essa função vai aumentando cada vez mais, então vai para o mais infinito. Menos infinito dividido por mais infinito é uma indeterminação, tá? Infinito dividido por infinito, gente, é indeterminação. Pode ser mais ou menos infinito dividido por mais ou menos infinito, é uma indeterminação. Então como é que nós vamos fazer? Quem que é a potência de maior expoente, né? Aqui no numerador é o x ao cubo. Então vem aqui x ao cubo e faço a mesma jogada. Menos 2x ao cubo dividido por x ao cubo menos 2, mais 2x ao quadrado dividido por x ao cubo vai dar mais 2 sobre x, menos x dividido por x ao cubo vai dar menos 1 sobre x ao quadrado, e mais 12 sobre x ao cubo vai ficar indicado aqui porque não tem x para cancelar, né? E embaixo, a potência de maior expoente é o x ao quadrado, então coloca ela em evidência. Aí vai ficar x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1, beleza. Mais 3x dividido por x ao quadrado, mais 3 sobre x. E menos 5 dividido por x ao quadrado vai ficar indicado aqui, beleza. Próximo passo, fazer a simplificação entre os fatores que eu coloquei em evidência. Então x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x, né? E como é x ao cubo dividido por x ao quadrado vai ser, repete a base x e subtrai os expoentes. 3 menos 2 é 1. Como 1 é positivo, o x fica aqui no numerador, tá? E repita as expressões dentro dos parênteses, só que aqui embaixo eu não preciso mais colocar o parênteses, porque o que estava multiplicando, possivelmente diferente de 1, já não está mais, já foi cancelado aqui, né? Anulado. E agora eu cheguei nessa aqui. Se vocês notarem, o que vai acontecer aqui? Dentro do parênteses aqui vai sobrar o menos 2, porque 2 sobre x vai dar 0, menos 1 sobre x ao quadrado vai dar 0, e mais 2 sobre x ao cubo também vai dar 0, porque o x está tendendo a mais infinito. Então vai ficar menos 2 vezes x, só que o x tende a mais infinito. Então menos 2 vezes mais infinito. Abuso de linguagem, é só para a gente entender, é para pensar, não é seria nem para escrever isso. Aqui embaixo vai ficar 3 sobre x é 0, menos 5 sobre x ao quadrado também é 0, então vai sobrar só 1 para mim. Tá aqui 1. Agora pensa comigo, eu tenho menos 2 vezes o x, e o x está indo para o mais infinito. Então, na verdade, o x está crescendo 10, 100, 1000. Só quando eu multiplico por menos 2 vai ser menos 20. Quando x é 10, menos 20. Quando x é 100, menos 200. Quando x é 1000, menos 2000. Ou seja, o menos 2 faz essa função decrescer. Isso aí dá para ver intuitivamente. E aí o resultado vai ser menos infinito, tá? E esse resultado menos infinito, na verdade, ele está fora dessa seção. Essa letra E, eu coloquei aqui de propósito para servir como uma introdução para a próxima seção, que é o que? Limite infinito no infinito. Tudo bem? E aqui a gente vê, conforme o x cresce, tá? Em módulo, os valores vão crescendo também, vão se distanciando do zero. Só que
negativamente. Então por isso que vai para o menos infinito, tá bom? Que o menos 2 pega todo o elemento positivo que o x está tendendo a mais infinito e joga lá para baixo nos negativos, ainda dobrando, né? Faz crescer um pouquinho mais rápido. Tudo bem, galera? Então essa videoaula aí foi para discutir limites no infinito, e a próxima videoaula a gente entra em limites infinitos no infinito. Tudo bem? Então até a próxima aula. Bons estudos aí.